Amém. Paz, Senhor Jesus, a todos, amém? Amém. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Este evento, ele tem o início dele, começou em abril, quando o Senhor revelou que haveria novamente um encontro, mas não como um encontro como todos os outros, mas seria um encontro diferente, porque a mulher simboliza a igreja. E esse ano fez 7 anos. 3 anos ficamos sem ter evento, mas aprove ao Senhor que o 7º evento. 7 é o número do Senhor, a perfeição de Deus. Aprove a Ele que este encontro fosse algo totalmente diferente. Nada que foi planejado pelo homem, nem por nós irmãs, mas aquilo que o Senhor desejou e quer falar na sua igreja. Eu peço aos irmãos nesse momento, antes que eu leia a palavra, que vocês ou desliguem o telefone ou vocês botem ele no modo silencioso. Por gentileza, eu vou dar 1 minuto para vocês. Amém? Telefone desligado ou silencioso. Amém. Por que isso? O que nós vamos ouvir hoje aqui é algo que o Senhor, eu pelo menos eu nunca ouvi. E o Senhor, Ele marcou este dia. Ele marcou esta data. Ele marcou tudo que vocês estão vendo lá fora. Toda a ornamentação, a cor da ornamentação, a cor das nossas roupas. Tudo foi Ele. Então a igreja é dEle. Então nós temos que cumprir a vontade dEle. Em nome de Jesus. Amém? Leamos a palavra. Isaías 4, verso 1. Em nome de Jesus. Amém? Eu aguardo mais um pouquinho. Glória a Deus. Eu saúdo aos irmãos também que estão conectados neste momento. Estou um pouco nervosa, em nome de Jesus. Porque a última vez que eu trouxe uma palavra aqui tem 3 anos atrás. Então, assim, uma coisa é você ministrar o louvor, outra coisa é você trazer algo que vem de Deus. Então é um compromisso, é uma responsabilidade e é um temor muito grande. Amém? Em nome de Jesus. Leamos a palavra. Isaías 4, verso 1. E 7 mulheres, naquele dia, lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão, e nos vestiremos dos nossos vestidos. Tão somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome. Tira a nossa vergonha. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparam de Israel. E será que aquele que ficar em Sião e o que permanecer em Jerusalém será chamado santo? Todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Quando o Senhor levar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. E criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião, sobre as suas congregações, uma nuvem de dia e um fumo, e um resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para o refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Amém? Podeis assentar a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amados, a palavra de Deus, ela é rica, ela é verdadeira, ela é fiel. O Senhor, Ele deu ordens e deixou coisas escritas para nós. Não para que nós fizéssemos da palavra de Deus algo para benefício próprio do homem em bens desta terra. Mas a palavra de Deus, quando é escrita, ela foi escrita para que nós vivêssemos a eternidade com o Senhor. Como o pastor sempre traz, a Bíblia é um manual. Como a geladeira, o fogão e todos os utensílios que a gente vem e toca, vem com o manual. Mas o homem, ele tem um manual que não foi feito por outro homem. Porque tudo aquilo que é escrito como algo físico, foi escrito pelo homem. Mas aquilo que Deus escreveu para o ser humano, para a sua maior criação e perfeição de Deus,
Ele deu um manual escrito por Ele próprio. Ele escreveu, inspirando homens ao longo dos anos, para escrever algo para que o homem soubesse que Deus, Ele tem um tempo determinado para a sua criação, para a sua existência. Assim como a irmã Andressia, ela falou, o tempo do Senhor sobre esta terra, sobre a vida do ser humano, se finda. Este último avivamento, ele vai acontecer, querendo nós ou não, querendo viver ele ou não. Deus vai cumprir a sua palavra, porque Deus não é homem para que imite, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, aquilo que Ele escreveu, Ele se cumpre. Tudo está determinado pelo Senhor. Então existe um homem. Eu preciso contar um pouco de uma história para vocês. Uma história que muitas às vezes já ouviram, mas às vezes passa desapercebido e não entende. Deus chamou um homem chamado Abrão, de uma terra, onde aquela terra era uma terra idólatra. Não porque Abrão, no caso, ele desejasse isso, mas ele foi ensinado a ser assim. Então Deus, ele chama este homem, e ele faz uma grande promessa a esse homem. Esse homem já era avançado em idade, mas no tempo determinado pelo Senhor, aquele homem teve um filho da promessa. Não Ismael, porque Ismael não era o filho da promessa, mas sim Isaac. Num tempo determinado, o Senhor chamou ele. Tanto é que é riso o significado de Isaac. E naquela vida, na vida de Isaac, Deus cumpriria assim uma grande promessa. Onde ele falou para Abraão que num tempo determinado o seu povo, a sua descendência, mesmo Abraão, na época quando ele ouviu isso, ele não tinha filhos, mas ele ouviu dizer pelo próprio Senhor que a sua descendência seria como as estrelas dos céus e como a areia do mar. E Deus, ele cumpre esta promessa. E este povo, ele cresce tamanhamente. E chega um momento onde este povo, devido a problemas de fome, ele vai para um lugar chamado Egito. Onde o Egito, ali havia muitas idolatrias, muitos deuses, uma cultura totalmente diferente do povo hebreu. E ali, antes de realmente eles irem, antes de toda essa descendência acontecer, o Senhor, ele fala para Abraão que o seu povo, a sua descendência, passaria 400 anos naquele lugar. Mas num tempo determinado ele voltaria para o local onde o Senhor deu para Abraão a terra prometida, a Canaã. Aleluia, Jesus. Então este homem, ele cria a sua família, onde através de Isaac deu 2 filhos, Jacó e Esaú. E desses 2 filhos existiam 2 tribos que foram separadas. A tribo onde Esaú fez a sua família e onde Jacó fez a sua família. E depois de um grande encontro com o Senhor, o seu nome se tornou Israel. Onde a palavra diz que Israel é Deus prevalece. E Deus prevalece. Deus prevalece na vida de Isaac. Deus prevaleceu na vida de Jacó. Deus prevaleceu na vida de Abraão. Porque o Senhor, Ele existe. Ele existe. E Ele é real, Ele é verdadeiro. Então esta grande promessa foi feita. Que 400 anos aquele povo ficaria no Egito sendo escravo. Mas um detalhe que me chamou muita atenção. O povo, ele só sai do Egito quando se cumpre 430 anos. Não 400 anos. E nós vamos entender. Porque um homem levantado também por Deus, chamado Moisés, ele foi usado por Deus para libertar este povo. Deus escolheu num tempo determinado. Eu quero que isso fique muito marcado nas nossas mentes. Deus tem e trabalha com tempos determinados. Assim como nós determinamos que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou estudar, vou terminar minha faculdade, eu vou me formar, eu estou na escola, vou terminar, eu vou fazer o 2º grau, ou então com uma idade determinada eu vou casar, com uma idade tal eu vou ter filhos. Deus também é assim. Deus trabalha com determinações de tempos. E tudo quando Deus, Ele determina, Ele cumpre. Porque Ele é fiel e Deus prevalece. Aleluia, Jesus. Então, num tempo determinado, o Senhor, Ele levanta Moisés. E o que acontece? O Senhor, Ele opera vários milagres ali, mostrando que o seu povo sairia debaixo de suas potentes mãos, debaixo de uma mão tão poderosa, que o povo do Egito não suportou de ver tudo aquilo ali. E a última praga realmente que aconteceu foi a morte dos primogênitos. Então o povo, ele vai. Deus escolheu esse povo, lembrando que essa era a descendência de Abraão, um homem que Deus separou para mostrar o seu nome. Deus às vezes nos escolhe
para sermos suas testemunhas, para que através de nossas vidas nós possamos resplandecer o Senhor. E assim foi como ele fez com Abraão. Através da descendência de Abraão, ele mostraria a toda a humanidade quem é Deus, quem é o Senhor. E Deus escolheu essa nação, que se tornou uma grande nação. E o que aconteceu? 430 anos depois, aquele povo ele sai do Egito e ele caminha pelo deserto. Quando chega, passamos pelo Mar Vermelho, o Mar Vermelho foi aberto. Mas chega um determinado momento que o Senhor, como ele quis, e ele desejou, e ele almejou, e ele planejou que aquela nação levaria o seu nome para todas as nações. Mas existiu uma coisa. Esse povo, quando ele sai do Egito, ele viveu muitos anos no Egito. E ele veio carregado de coisas que ele aprendeu. Mas um detalhe. Quando Moisés ele fala: Senhor, qual nome eu falarei que o Senhor é para este povo, para que eles acreditem em mim? E o Senhor ele fala para Moisés: diga tão somente a eles que o eu sou mandou você. E tudo iria acontecer. O Egito era um local onde havia muitos deuses, todos os deuses tinham nome. Mas quando o Senhor ele fala ali para Moisés e ele diz: diga que o eu sou mandou. É como se o Senhor estivesse falando para Moisés: fala para o povo a qual eu escolhi que eu existo. Que eu existo. Eu não sou uma imagem. Eu não sou um desenho. Eu sou alguém que existe. E quando esse povo ele vai para o deserto, ele determina que ele faria um casamento com este povo. Ele faria uma aliança com este povo, mostrando que através dessa aliança aquele povo carregaria o nome do Senhor. Ele seria selado pelo Senhor. Ele seria selado em suas testas, em seu coração. E a partir daquele momento, aquele povo ele anunciaria quem é Deus. Quem é Deus? Todas as vezes a gente se questiona e pergunta: quem é Deus? Então Deus escolheu esse povo para mostrar que eu existo. Eu opero milagres. Eu transformo vidas. Eu faço coisas inefáveis. Coisas que os homens não conseguem imaginar. Eu faço, eu sou. Porque eu crio todas as coisas. Eu faço forma, eu dou forma a todas as coisas. E este povo ele foi separado para anunciar o Senhor. Só que existia um problema. Esse povo, diante de tantos milagres, porque de todas as pragas que aconteceram no Egito, nenhuma delas atingiu ao seu povo. Então o que ele faz? Eu vou me casar contigo, e através da minha aliança contigo, do meu compromisso contigo, você anunciará o meu nome nesta terra. E esse povo, ele envergonhou esse Deus. Já no problema, já a questão do deserto, aí eles já envergonharam o Senhor, criando bezerros, tendo idolatrias e coisas a mais nos seus corações. E fez com que aquele povo não acreditasse que quando o Senhor falou para que fosse até a terra que ele prometeu, aquela terra, que 430 anos ele tinha falado para Abraão, que ele daria aquela terra. E naquele tempo determinado ele levaria o povo de volta para aquela terra, para a terra que ele separou, uma terra que emana leite e mel. Aquela nação, eles não acreditaram. Eles temeram aqueles homens gigantes que estavam ali. Eles não confiaram naquela palavra. Isso se chama fé. Eles deixaram de ter fé. Por mais que eles vissem tantas coisas acontecendo, eles não acreditaram. Se Deus livrou todos eles do Egito, do faraó, do exército de faraó, ele não seria capaz de livrar daquela terra os gigantes que haveriam lá? Sim, ele faria. Mas eles não tiveram fé e a confiança. E aquele povo, mesmo passando 40 anos no deserto, uma nova geração foi criada. Foi gerada no deserto. E ao longo dos anos, o povo de Israel passou a ter reis, sacerdotes, povos que adoravam a ele, construíram o seu templo. O templo ali onde Davi, o servo do Senhor, ele idealizou esse templo. Mas ele, devido a tantas situações, tanto sangue derramado, não foi ele que levantaria, mas o seu filho Salomão. E essa história ela foi decorrendo. Eu quero que vocês entendam uma coisa.
Nada há novo debaixo do sol. Tudo que a gente viu hoje já aconteceu lá atrás. Tudo que a gente passa hoje, lá atrás já aconteceu. Então não há nada novo debaixo do sol. Chegou um ponto, meus irmãos, para que você entenda o que é esse capítulo 4 de Isaías. Em 6 capítulos, o Senhor nos mostrará o arrependimento, a salvação, a eternidade e a morada eterna com o Senhor. Em 6 versículos, o Senhor nos mostrará isso. Essa nação, ela se corrompeu tanto, mas tanto, a ponto de colocar abominações no local onde o Senhor falou que seria a casa dele, onde seria o local onde daria o nome dele. A ponto que esses homens, eles não se importavam mais se Deus falaria ou faria algo. O coração deles estava tão corrompido, mas eles carregavam ainda: eu sou a nação escolhida por Deus. Eu sou a nação que Deus escolheu. Eu sou a nação que carrega o nome de Deus. Mas algo terrível esses homens fizeram, a ponto de vocês entenderem no verso 3, em nome de Jesus, que eles falaram assim, capítulo 3, verso 8: porque Jerusalém tropeçou e Judá caiu, porque a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para irritarem os olhos da sua glória. O parecer do seu rosto testifica contra eles, publicam os seus pecados como Sodoma, não os dissimulam, eles não tinham vergonha de fazer o que eles faziam. Não havia vergonha mais neles. E o Senhor continua, ele fala: ai da sua alma, porque se fazem mal a si mesmo. Mas dizei aos justos, no verso 10, dizei aos justos que bem lhes farei, bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas obras. E o Senhor ainda continua no verso 14: o Senhor vem em juízo contra os anciões do seu povo e contra os seus príncipes, e o que fostes vós que consumistes essa vinha, o espólio do pobre está em vossas casas. Que tendes vós que afligir o meu povo e moer as faces do pobre, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. A corrupção do povo de Israel era tamanha que eles viviam uma vida falsa para as outras nações. Lembra que eu falei que não há nada novo debaixo do sol? Olha a igreja hoje. A igreja de hoje é a igreja que ela fala: eu sou servo do Senhor, eu estou na igreja, eu pratico as obras de Deus. Mas olha as abominações que existem hoje no nosso meio. Nós também saímos do Egito. O Senhor também nos libertou. O Senhor mostrou milagres na nossa vida quando a gente se converte. E o que aconteceu conosco? Olha hoje a nossa vida. Olha hoje como está a igreja. Não falo nem questão como hoje a gente vê, de pintada disso ou daquilo, mas a corrupção humana, onde a prostituição existe dentro das igrejas de hoje, como no passado. Porque o Senhor, Ele marcou este dia hoje para todos nós. Não é só para mulher, fêmea, mas é para homens, mulheres, jovens e crianças. O Senhor, Ele está voltando. O Senhor está vendo. A corrupção é tamanha do povo de Deus hoje, como no passado, que está chegando às narinas do Senhor. Ele está conosco, daqueles que se dizem: eu sou tua igreja. O Senhor está angustiado, porque assim como eu falei, existe um tempo determinado para todas as coisas. E o Senhor determinou um tempo para que a igreja dele fosse retirada desta terra, e esta terra fosse destruída. E olha como nós estamos hoje. Este avivamento que eu falei, ele vai acontecer, querendo você viver nele ou não, querendo receber dele ou não. Mas hoje não há em nós temor, como naquele povo no passado. As pessoas fazem o que querem com o nome do meu Pai, com o nome do seu Pai. Por isso ele fala: mas dize aos justos que bem lhes farei, porque comerão do fruto das suas obras. O Senhor, Ele quer mostrar para nós, no meio de tanta corrupção, assim como no passado havia, hoje também tem justos. Hoje tem homens e mulheres que gemem e pranteiam, porque o Senhor, Ele mostra, aleluia, Senhor, o quanto
o quanto existia coisas abomináveis e terríveis. Eu quero ler para vocês Ezequiel 8. Aleluia, Jesus. Ezequiel 8, verso 6. Ele fala assim: e disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui. Para quê? Para que me afaste do meu santuário. Para que afaste do meu santuário. Mas verás ainda maiores abominações. E isso aconteceu, meus irmãos, antes, há muitos anos. Olha o que está acontecendo hoje com a igreja que carrega o nome de Deus. Abominações. Para que aconteça o quê? Homens corrompidos, homens e mulheres que se dizem homens e mulheres de Deus, estão desviando inocentes, desviando vidas do caminho do Senhor, fazendo com que essas vidas também vivam abominações. Sabe por quê? Porque cabe aos pastores da igreja ensinar a ovelha: aqui está o cajado, aqui é o caminho, siga por aqui, porque se você se desviar, você vai morrer. Mas esses homens corruptos, como no passado, eles fazem a mesma coisa. Sabe por quê? Satanás continua agindo desde a fundação, desde o Éden, para destruir algo que Deus fez de mais perfeito. O Senhor, Ele fez algo tão perfeito, porque ali em Gênesis capítulo 1 mostra a criação, desde o primeiro capítulo, mostrando que Deus criou a humanidade. Aleluia. E por 6 dias Ele trabalhou, mas no 7º Ele descansou. Lembra que eu falei? Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Deus tem, meus irmãos. Tanto é que eu vou falar algo para vocês. Eu vou voltar nesse capítulo de Ezequiel, capítulo 8. O Senhor, quando Ele cria a terra, Ele tinha um propósito. Não foi porque Deus é bonzinho. Ele é, e maravilhoso. Jamais devemos falar que Ele não é. Ele é um Pai amoroso. Ele é perfeito. Ele nos dá tanto carinho, tanta atenção e tanto cuidado. Mas existiu algo antes da fundação do mundo. E Deus tinha que fazer algo para que essa situação que aconteceu na eternidade tinha que acabar. Essa situação não poderia acontecer novamente. E Deus, Ele criou algo muito perfeito. Muito perfeito. Deus cria a terra. Deus cria todas as coisas que nós conhecemos. O céu, o mar, as aves, as flores, a terra. Mas Deus, Ele diz: haja luz. Só que a gente conhece luz como o sol, como uma lâmpada, não é isso? Mas só que ali o sol ainda não existia. Mas Ele disse: haja luz. Essa luz é o Senhor Jesus. Quando Deus, Ele forma a terra, Ele tinha um propósito. Por que Ele criou a terra? Ele tinha que banir de uma vez por todas alguém que na eternidade destruiu aquilo que Deus também criou lá. Ele corrompeu 1/3 dos anjos, arcanjos, querubins, serafins. Onde esse ser, Ele criou também um grande exército. Deus tinha que criar novamente um grande exército, assim como Ele criou na eternidade. Deus tinha que criar um exército. Mas como criar um exército? Da onde eu criaria? Ele poderia novamente corromper esses anjos. Ele poderia novamente corromper aquilo que eu criei de mais perfeito e belo. Eu vou criar algo que Ele nunca imaginou. Eu vou criar algo da terra que eu fiz, do barro, onde a pessoa vai olhar para o barro e vai falar: como um barro pode representar Deus? Mas Deus tinha um propósito. Quando Ele diz no início que haja luz, Ele colocou o seu Filho unigênito para que estivesse sobre essa terra. É o início da criação. Vamos dizer que houve um milênio, um primeiro milênio, porque Pedro fala isso. Para Deus 1000 anos é como um dia como 1000. E vamos entender que quando Deus cria o primeiro dia, o primeiro milênio, segundo milênio, terceiro milênio, no 4º milênio, no 4º dia e no 4º milênio, algo existe.
e passou a existir. Algo que nunca foi e nunca teve. Deus cria algo para governar o dia, algo para governar até a noite e as estrelas do céu. Neste momento, Deus determina que no quarto milênio o sol da justiça reinaria sobre esta terra. E o sol da justiça é Jesus. Jesus é o sol da justiça. Jesus resplandece. Jesus é a luz dos homens. No quarto milênio Jesus nasce. Sabe o que é isso? Só agora falta 2 milênios para acabar. Porque o 7º é o descanso. No quarto milênio, Jesus, ele forma a sua igreja. Ele forma o seu exército. Não como aquele povo do deserto, que enganou, corrompeu. Mas Jesus, pelo seu sangue derramado na cruz, preste atenção nisso, meus irmãos. Preste muita atenção nisso. O Senhor, ele tinha que travar uma grande batalha contra aquilo que destruiu aquilo que ele criou na eternidade. Anjos, querubins e serafins. Então ele cria um exército feito do barro. Ele cria homens feitos do barro. E põe nesse homem feito do barro a excelência dele, o Espírito Santo dele. E ali ele começa a formar um grande exército para lutar contra as trevas. Entenda, Deus cria um exército que na eternidade adoraria o seu nome. Só que não mais como Adão. Adão não tinha presença dentro dele. Porque se ele tivesse, mesmo que ele pecasse, ele se prostraria diante do Senhor, porque o Espírito Santo o convenceria que ele errou. Assim como o Senhor Jesus ele faz, o Espírito Santo faz conosco quando nós erramos. Ele nos convence e fala: você errou. E nós nos arrependemos. Adão não tinha. Mas como então Deus ia criar esse exército e colocar a presença perfeita nele? Você vai entender o que eu vou falar agora. O Cordeiro foi morto antes que a fundação dessa terra fosse criada. Esse projeto já foi determinado antes. Porque este mal tinha que ser banido. Mas Satanás não pode morrer. Mas existia algo que Deus poderia fazer. Deus poderia prendê-lo pela eternidade. Deus poderia prender Satanás e seus anjos eternamente, para que nunca mais ele fosse no céu para afrontar novamente os anjos e arcanjos, e também não afrontasse mais o exército que Deus criou. Então, pela morte de um homem, e quando você aceita ele passa a habitar aqui dentro de você. O Espírito Santo de Deus, a presença do Senhor, ele passa a habitar aqui dentro. Isso é algo tão extraordinário, tão tremendo, que o Senhor me ensinou isso. Eu nunca ouvi isso na minha vida. Que Deus falou: eu preciso acabar com este mal. Então ele faz isso conosco. Ele cria a humanidade. Mas a partir do quarto milênio, ele forma lua, sol e estrelas. O Wellington vai entender e o pastor Elvis vai entender o que eu vou falar. As estrelas do céu, elas não brilham quando o sol brilha. Não faz. As estrelas, elas só brilham quando as trevas estão. Quando o sol da justiça está apontado, a igreja se humilha. A igreja se humilha. Mas quando as trevas vêm, as estrelas resplandecem. Lembra da promessa que o Senhor fez a Abraão? Tu terás a descendência como as estrelas do céu. Quem são essas estrelas, igreja? É a igreja de Cristo Jesus. Nós somos as estrelas criadas no quarto milênio. Quando Cristo ele nasce, as trevas existiriam. Porque a partir daquele momento, lua, sol e estrelas, a partir daquele momento do quarto milênio, haveria um combate tremendo contra trevas. A luz combateria contra as trevas. E as estrelas, elas resplandecem Cristo. Porque quem mostra o brilho das estrelas é o sol. As estrelas, os navegantes usam as estrelas. O astrolábio é um instrumento muito antigo, onde eles fazem a medição da sua trajetória pelas estrelas. As estrelas somos nós. Porque através de nossas vidas nós resplandecemos das trevas. O mundo jaz das
das trevas, porque o príncipe das trevas está sobre este lugar. Mas o Senhor, Ele te forma e Ele fala: eu porei em você o meu Espírito Santo. Eu porei em você o meu Espírito Santo. E através do meu Espírito Santo, você vai resplandecer nas trevas. Você vai resplandecer, porque as estrelas, elas direcionam os navegantes. Nós, formados pelo Senhor, cheios do seu Espírito Santo, através da autoridade do Espírito, nós conduzimos este mundo ao Senhor. Nós conseguimos, através da sua palavra, levar as vidas a conhecer o Senhor. Mas ainda existia algo, meus irmãos. Mesmo o Senhor colocando em nós, aleluia, Jesus, colocando em nós a sua presença, o Espírito Santo de Deus, ainda nós nos corrompemos, ainda falhamos, cometemos erros tão abomináveis ao Senhor, e muitas das vezes a gente não tem a coragem de voltar. Nós nos envergonhamos tamanhamente daquilo que fizemos, e nós não conseguimos muitas das vezes voltar para o Senhor. O Senhor, Ele planejou este dia, porque realmente Ele quer fazer um renovo. Glória a Deus. O renovo, sabe por quê? Porque se você não tiver o renovo do Senhor, você não vai habitar eternamente ao lado do Pai. Você não vai. Porque se o Senhor, Ele não forma a sua igreja ela precisa resplandecer o Senhor. Eu preciso ser isso aqui. Cristo, igreja, a mesma forma, a mesma mão, igualdade. Essa mão não é diferente dessa. Ela é a mesma, formando assim o corpo do Senhor, formando o corpo de Cristo. Eu tenho que resplandecer o Senhor. Eu tenho que ser a sua imagem e semelhança. Eu tenho que mostrar para este mundo que o meu Senhor, o meu Pai, Ele é real. Ele existe. Lembra quando eu falei no deserto que o Senhor escolheu aquele povo para mostrar e resplandecer a glória dele sobre esta terra? Aquele povo se corrompeu, mas o Senhor, Ele forma algo poderoso e é a sua igreja. Mas o Senhor, Ele fala, Ele mostra que se você não tiver nele, por isso Ele fala: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, e aquele ramo que ele não estiver em mim, ele não pode dar fruto. Se ele não der frutos, ele vai ser cortado e lançado no fogo. Isso é tão sério, meus irmãos. Nós estamos como aquele povo lá atrás. Nós não tememos mais a Deus. Nós não temos mais o temor. Que quando fizemos algo, a gente não volta, a gente não se importa muitas vezes. Ah, Deus está comigo. Sou imagem e semelhança dele. Mas não é assim. Deus, Ele é real. Deus, Ele procura a sua imagem e semelhança sobre esta terra. E nós temos que resplandecer ali. Por isso, o Senhor, Ele faz algo tão tremendo, tão poderoso. Aleluia, Jesus. E Ele mostra através da sua palavra, do manual que Ele deixou para mim e para você, que nós somos, além de ser galhos enxertados numa videira, Ele fala que nós também somos uma arca. Isso é algo muito tremendo, meus irmãos. Quando o Senhor, Ele cria o tabernáculo, ali também tinha um propósito para representar algo. Esse tabernáculo, existe algo de mais puro e santo dentro dele. No local santo dos santos, havia a arca, que foi criada pelo Senhor lá no deserto. Essa arca era uma arca de madeira de acácia, uma madeira muito dura de se trabalhar, mas ao mesmo tempo que ela era dura, ela era firme, ela suportava quedas. E o Senhor, Ele reveste elas de ouro. Ele tem argolas para pegar as varas para sustentá-la. Ele tem 3 elementos dentro dela, para que fosse guardado dentro dela. Mas Ele, antes disso aí, antes dele fazer a arca, Ele faz as tábuas da aliança, os 10 mandamentos. Aquele povo no deserto, quando Moisés desce, ele quebra aquelas pedras, porque aquele povo tinha se corrompido, tinha feito uma imagem de um bezerro de ouro. Sabe o que isso representa? A primeira aliança. A primeira aliança, ela foi quebrada pelo pecado. A primeira aliança, ela foi desfeita. Tanto é que essas tábuas que foram quebradas, elas não entraram na arca. Mas a segunda tábua, feita de pedra, novamente o Senhor a refez. E essa tábua,
ela está eternamente dentro dessa arca. Os 10 mandamentos. Sabe o que significa isso? A primeira aliança foi lá do deserto. Mas quem é a segunda aliança? Cristo é a segunda aliança. Por isso ele fala: eu sou, esse é o sangue da nova aliança. Pelo sangue de Cristo foi feita novamente esta aliança. E essa aliança, ela não foi quebrada. Porque a igreja existe até os dias de hoje. Até os dias de hoje a igreja, mesmo muitos se corrompendo, mas lembra que o Senhor, ele fala que existem justos que gemem e planteiam pelas abominações das igrejas que estão hoje em dia. É a mesma coisa. O Senhor, ele mostra que essa nova aliança, ela não foi quebrada. Por isso essas tábuas estão dentro da arca. Mas existia algo que também tinha na arca, mais 2 elementos: a vara de Arão e o maná. Entenda o que eu vou explicar para vocês agora. Nós somos essa arca, criada pelo Senhor, madeira de acácia, coberta pelo ouro, pelo poder de Deus. Lembra que eu falei que essa arca, ela tinha 2 varas? Ela não poderia ser segurada, ela tinha que ser sustentada. Aleluia, Jesus. Eu quero ler algo para vocês, para que vocês venham entender o que é essa arca. Aleluia, Jesus. E o que é dentro dela. O Senhor, ele diz que ele é o caminho. Repete de novo. Jesus, ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. O que existia dentro da arca? A vara, as tábuas e o maná. Repete comigo. A vara, as tábuas e o maná. A vara é o caminho. As tábuas é a palavra de Deus, é o Senhor. E o maná é Jesus, onde ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade. A verdade só vem pela palavra. E eu sou a vida representada no maná. O que havia dentro da arca era Jesus. Quem estava dentro da arca, quem está dentro de nós é Jesus. Por isso nós temos que ser semelhança com ele. Mas existia algo a mais. Essa vara, ela não poderia ser tocada pelos homens. Ela tinha que ser sustentada por 2 varas. E 4 homens a sustentavam. Em Efésios, capítulo 4, verso 22, ele diz que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, e se conforme não se conforme pelas concupiscências do mundo, vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade e justiça e santidade. Sabe o que significa isso? Aquelas 2 varas significam retidão e justiça. Quem sustenta a vida do servo, ele é sustentado pela retidão e pela justiça do Senhor. Esses 4 homens representam os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. O que sustenta o homem é a verdade das Escrituras, do Evangelho, porque você vai só encontrar no Evangelho que diz que o Evangelho é poder de Deus. A arca do Senhor, ela é sustentada pelo poder de Deus, onde as varas representam a retidão e justiça. Entende quem você é? Você é a arca habitada no local mais santo que Deus preparou, no local santo dos santos. Por isso o diabo, ele faz de tudo para essa arca ser aberta. Sabe o que significa a tampa do propiciatório? O seu livre-arbítrio. Pelo seu livre-arbítrio você escolheu o sangue de Cristo ser espargido sobre a tua vida, e através desse sangue você ser purificado. É o livre-arbítrio. O diabo, ele faz de tudo para que essa tampa seja aberta. Essa tampa. Porque essa tampa, quando ela é vedada, quando ela é fechada, nada tira o caminho, a verdade e a vida de dentro dela. Mas quando você deixa a primeira coisa começar a sair da sua vida, a retidão, uma vara caiu. Uma vara cai, a arca não consegue ser sustentada. E ao longo do tempo, a retidão também cai. O que acontece com a arca? Ela não anda mais. Ela não vai mais à frente. E o diabo, ele tem feito isso conosco. Nós temos permitido
que essa tampa seja aberta. E uma vez que essa tampa ela é aberta, o caminho, ele passa a não ser tão importante. A verdade, ela passa a ser questionada. Será que é isso mesmo? Será que o que está escrito aqui é real? E por último, meus irmãos, o pão da vida, o maná, ele se vai da arca. A arca se perdeu. O diabo, ele arrancou do teu coração o caminho, a verdade e a vida. Porque você deixou de viver uma vida de retidão e justiça, baseado na palavra. Por que o diabo não quer que você leia as escrituras? Por que o diabo não quer que você viva uma vida de obediência da palavra? Porque ele não quer que você receba isso. Ele não quer que você viva com o Senhor eternamente. E ele vai fazer de tudo para mexer no seu livre-arbítrio e fazer com que essa arca ela perca todo o valor. Vocês lembram no Velho Testamento, quando o povo de Israel ia para o combate, quem ia na frente do combate? Quem ia na frente? A arca. Era a arca representando a presença de Deus. Quando a gente perde esse sentido, você não tem mais serventia. O diabo conseguiu destruir aquilo que havia de mais puro dentro do teu coração, porque você passou a olhar para o lado. E Deus está falando: volta, volta, porque o tempo está acabando. O tempo está acabando. Os sinais estão aí. E o diabo não quer que você viva essa vida de retidão e obediência da palavra. Porque se você não for assim, não haverá salvação. Não haverá salvação para a igreja. Quando você é essa arca, você não teme a nada, porque você vai na frente da batalha. Você fala: o meu Deus é comigo, o meu Senhor é comigo. Olha o que o Senhor ele fala para a sua igreja. Olha o que ele fala para Pedro. Quando eles perguntam: o que dizem que eu sou? E Pedro diz que você é o Cristo, o Filho de Deus. E o Senhor ele fala: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja do Senhor, ela tem convicção que ela é quem ela é, que ela representa o Senhor sobre esta terra. E você perde isso. Você deixa de acreditar. Porque aquele que tem fé, sabe o que é fé? Eu falar com o pastor Elvis, meu amigo de muitos anos, eu chego para ele e falo assim: olha, eu não acredito mais em você. Eu deixei de ter fé nele. A fé é confiança. A fé é confiança. Se você não tem fé em Deus, você perdeu a confiança nele. Você passa a não acreditar mais naquilo que ele escreveu na palavra. E o diabo, ele corrompe o teu coração e faz de você algo, como a palavra fala, somente para ser pisado pelos homens, o sal não tem mais valor. Mas o Senhor, ele quer dizer para mim e para você nessa noite: você ainda é minha. Você ainda é meu. Eu te comprei. Eu paguei pelo sangue, o meu sangue revertido naquela cruz pela tua vida. Por isso o Senhor, ele fala: eu sou o renovo. Jesus, ele fala: esse renovo é Jesus, meus irmãos. Por isso o Senhor, ele não quer marcar um dia para mulheres. Ele quer marcar um dia para a sua igreja. Se o Senhor, ele não fizesse isso, nós continuaremos sem entender quem realmente nós somos. Nós somos a arca de Deus. E no livro de Apocalipse ele fala que essa arca foi vista no tabernáculo do Senhor, representando o nosso arrebatamento, representando a arca juntamente com o Senhor novamente. O Senhor, ele quer salvar. O Senhor, ele marcou este dia para transformar a minha vida e a sua vida. Vocês, não sei se vocês perceberam, mas quando o culto acabar, eu quero que vocês observem essas ornamentações. São 3 tipos de ornamentação diferentes. Quando a igreja, vocês entram na igreja, tem bolas. Depois, o painel escrito renovo. E os galhos em volta com algumas flores. Algumas flores secas, algumas flores ainda. E depois, como está ali o bolo, os doces. O Senhor, ele falou para mim: eu me sinto realmente, meus irmãos, mesmo com todas as lutas que eu passo, vocês sabem, uma privilegiada por viver tanta experiência nesses 4 meses
que foi esse renovo. Aquela ornamentação representa o nosso início da caminhada através das bolas. Quando a gente encontra o Senhor é uma felicidade. Bola representa felicidade, festa, alegria, não é isso? Então é assim. Nós encontramos o Senhor é uma alegria. Mas ao longo da nossa caminhada, acontece isso que eu falei. O livre-arbítrio é a tampa, ela se abre. E aos poucos, os seus galhos vão secando. Você pode ainda ter algumas flores, mas ela começa a diminuir. As suas folhas não estão mais verdes. Elas estão opacas, sem vida, sem cor. Como aquela cor que está lá. E o Senhor, Ele fala que os galhos secos serão lançados no fogo e ser queimados. Não haverá mais salvação. E a terceira etapa é a festa. Ali onde está o bolo, os doces, é quando você volta novamente para o Senhor. Porque se vocês repararem, no meio daqueles galhos secos está uma palavra chamada renovo do Senhor. E é isso. O renovo é Cristo. Porque por mais às vezes que você não esteja dando frutos, que os seus galhos estejam secando, o Senhor, Ele começa a latejar no teu coração. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui, olha para mim. Eu estou aqui, eu posso transformar a tua vida. Eu estou aqui, eu quero fazer de você novamente galhos frutíferos, com folhas verdes, para que as pessoas vejam, aleluia, que você está vivo. E a terceira etapa, meus irmãos, é a alegria. É o bolo, é os doces, é aquilo tudo que você quer. Tudo verde novamente. Por isso nós estamos, o Senhor falou sobre o verde. Essas cores não fui eu que escolhi, foi o Senhor. O Senhor, Ele determinou que as roupas não seriam dos mesmos modelos iguais. Somos verdes. Mas o Senhor, Ele mostrava, Ele falava assim, cada uma tem um rosto. Cada um tem sua escolha. Cada um tem seu modelo. Cada um tem um jeito. Mas todos são verdes. Todos são meus. Todos são árvores. Em nome de Jesus. E foram longos meses, meus irmãos, 4 meses, de tamanha luta, para que entendêssemos aquilo que o Senhor queria fazer. Vou falar para vocês. No dia que foi publicado esse anúncio que seria esse culto, no dia 3 de junho, o meu filho saiu da sala. O meu filho tem diagnóstico de autista. Ele saiu da sala, ele veio do meu lado. E ele chegou para mim e olhou nos meus olhos e falou, não temas. Aí eu falei, tá bom, filho. E ele girou de novo e falou, não temas. Aí eu entendi. Eu tinha publicado. No dia seguinte, o meu filho ficou 11 dias com febre. E aí começou as tempestades. Para vocês terem noção, todas as pessoas envolvidas nesse coral, para a glória de Cristo é o nome dele. Esse coral se chama Para a Glória de Cristo. Praticamente todos os participantes aqui sofreram danos. Acidente de carro, acidente de morte, de moto, um aborto, 3 tentativas de casamentos destruídos. Situações de só tinha 6 dias para chegar no hospital, senão poderia morrer. Numa mesma semana, 3 pessoas tiveram uma crise intestinal, onde ficou 11 dias sem evacuar. Depois foi outros problemas renais. E assim sucessivamente. Situações difíceis. Mas assim como o Gideão, com poucos venceu uma batalha. O Senhor, com poucos, entendeu que havia um propósito nesse lugar. Esse dia foi marcado pelo Senhor. A ponta de toda essa decoração foi Ele que falou. Eu não fiz nada. Eu não planejei nada. Eu não escolhi nada. Até os doces. A irmã que nunca fez doce, se vocês repararem ali na mesa. A irmã que fez os doces, ela nunca fez aqueles doces ali. Foi o Senhor. Glória a Deus. Foi Deus que fez. O Senhor, Ele planejou todas as coisas. Todos esses detalhes da palavra, o Senhor falou, diz para eles que o tempo está acabando. Mostra para eles que eles precisam voltar. Eles precisam entender que esse renovo sou eu. Sou eu que os quero novamente. Sou eu que eu mesmo ter eles já na eternidade comigo. O Senhor, Ele quis nos despertar, meus irmãos. Tanto é que o coral, que já veio de outras vezes aqui, só era um coral de mulheres.
O Senhor falou, não, todo este dia me representará. Porque a minha igreja não é formada só por mulher e fêmea. Ela é formada por homens, mulheres, jovens, crianças, pessoas de mais idade. Isso é igreja. A igreja é uma só. E o Senhor, Ele tem uma proposta hoje a fazer. Ainda há tempo. Ainda há tempo de você voltar. Ainda há tempo de você se arrepender. Ainda há tempo de você enxergar que tudo que eu preparei para você existe. Ela é real. Eu preparei uma eternidade para você viver ao meu lado. O Senhor, Ele nos mostra, meus irmãos, que é o de mais precioso quando nós encontramos o Senhor e a presença dEle. Quando vocês entendam isso, quando eu entendi isso, tudo aqui na terra não tem valor. Porque Ele é perecível. Ele se acaba. Mas o Senhor, Ele fala para nós, eu sou. Lembra de Moisés? Senhor, quem eu falarei que Tu és? Diga que o eu sou marcou esse encontro com Ele. Diga que o eu sou marcou o dia 21 de setembro para realmente fazer um renovo na vida deles, para realmente fazer uma grande transformação na vida deles. Sabe por que as pessoas servem a outros deuses? Você sabe por quê? Você sabe por quê as pessoas estão tão distantes de Deus por outras religiões? Porque lá no Éden, a humanidade foi entregue a Satanás. Ele é chamado o pai da mentira. E nós vivemos, às vezes desde a infância, uma mentira. Não que nós quiséssemos. Eu fui criada dentro do espiritismo, dentro do candomblé, ia tudo isso. Todas aquelas coisas que o pastor fala, que eu seria dona do centro, isso é real, é verdade. Eu seria dona do centro. Mas o Senhor, Ele me arrancou dali. Aleluia, Jesus. Eu fui entregue desde a barriga da minha mãe a duas entidades, a Omulu e a Oxum. Eu não estou aqui exaltando a eles, mas é para mostrar para vocês que os pais entregam os filhos a entidades. E o filho não tem culpa. O filho não tem culpa de crescer dentro de algo que ele não conhece, mas ele tem aquilo como verdade. Hoje o Senhor, Ele quer mostrar também, não somente para a sua igreja, mas para aqueles que estão aqui, para aqueles que estão nos ouvindo. Você às vezes está aprisionado numa religião que não foi você que escolheu. Porque existe o pai da mentira. O pai da mentira, ele ainda está sobre esta terra. Mas o Abba Pai, o Pai da verdade, Ele hoje está aqui e está te mostrando, eu sou o teu Pai. Eu sou o teu Pai. Foi eu que te gerei. Eu que te formei. Eu que te dou a vida todos os dias. Ele hoje, Ele está se apresentando também para vocês e mostrando, não foi culpa sua que você serve a deuses estranhos. Não é culpa sua, porque você não escolheu na infância servi-los. Mas hoje este Pai, o Pai verdadeiro, o Pai que planejou, entenda, meus irmãos, o que eu estou falando. A igreja de Cristo foi formada antes da constituição eclesiástica de igrejas de Assembleia Presbiteriana do que criarem. Deus criou a sua igreja. Deus criou um exército. Deus criou vidas que vai viver com Ele na eternidade. Mas Ele precisa se mostrar para você. Por isso Ele planejou esse dia. O Senhor, Ele quer mostrar, não somente para a sua igreja, mas para todos desta terra, que essa mensagem chega a vários lugares, que ela possa chegar. E que as pessoas possam entender que o pai da mentira, ele mata, ele rouba, ele destrói. Ele destrói uma vida, se dizendo amoroso. Ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Ele cria cadeias. Você sabe o que significa aguilhões? Aguilhões significa ferroadas, como de escorpiões. Algo que está marcado na humanidade. Mas o Senhor, Ele derramou o seu sangue para te purificar disso. Para mostrar para você, eu te amo. Eu te amo. Eu morri por você. A única maneira de Deus
a prostituição, é a calúnia, é a infâmia, é morte, destruição. Isso é o pai que este mundo recebeu. Mas Jesus, no quarto milênio, no quarto dia, ele vem e fala: eu sou a luz, eu resplandeço no meio das trevas. O mundo jaz em trevas, mas eu sou a luz do mundo, eu sou a luz dos homens. Por isso que quando Jesus ele vem, ele começa a fazer e mostrar a sua doutrina, as pessoas falam assim: que nova doutrina é essa? Eu nunca vi demônios serem expulsos. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus ele estava mostrando que a sua igreja triunfaria nessas trevas. Por isso, pare de pensar que você é um pobre coitado. Você não é um pobre coitado. O teu pai é um pai poderoso. É um homem verdadeiro. Ele existe. O caráter de Deus é representado no fruto do Espírito. Deus é amor. O fruto do Espírito é o caráter de Deus. Por isso que em Gálatas ele fala: o fruto do Espírito. Deixa eu esclarecer para você. Enquanto nós estávamos nas trevas, o nosso caráter era desse mundo. Desse mundo que destruiu anjos. Fizeram eles virarem demônios para destruir a criação de Deus. Mas o Senhor ele mostra: esse é o caráter que esse ser que domina sobre o mundo, o caráter daqueles que servem a Ele é terrível. Sabe por quê? Porque Ele faz de tudo para você não ter um verdadeiro pai. Esse pai da mentira, ele faz tudo isso. Ele cria caminhos diferentes. Ele cria caminhos e te mostra: não, isso aqui é verdade. Não, isso aqui vai te fazer bem. É mentira! É mentira isso! E nós vamos ficar até quando? Tendo as características desse pai! Desse pai mentiroso! A igreja de hoje, ela mente! A igreja de hoje é corrupta! Ela é abominável! Há tudo! Não há novo, nada! Não há novo debaixo da terra! O Senhor está mostrando hoje: você não vai entrar na eternidade se você ainda tiver desejo por esse pai. Se esse pai da mentira tiver ainda característica dentro de você, eu não estou contigo. Você sabe por que a igreja ela é enferma? Porque o pai da mentira ainda habita nela. Deus está mostrando hoje: eu quero te renovar. Eu quero mostrar para você que o pai da verdade, ele tem as características do fruto do meu Espírito. O que adianta você se mostrar bonzinho, mas o teu coração ser corrompido? Teu coração está cheio de amargura, de ódio. Como pode dizer que eu sou teu irmão e te odiar? Quem está habitando ali? Satanás. Por isso Satanás vai diante de Deus, que nos acusa. Por isso ele é chamado acusador. Eu já ouvi de Deus, do meu pai, que Satanás foi várias vezes diante dele me acusar. E eu chorei amargamente. Amargamente. Eu falei: meu Deus, como eu te feri. Entende? Porque hoje a igreja ela não há mais temor nela. Ela não se importa de ferir Deus. Ela não se importa de ferir Deus. É como aqueles homens do passado, quando ele fala que eles praticavam as suas abominações como Sodoma. Sodoma havia prostituição à luz do dia. E o que é a igreja de Deus? O diabo ele luta, ele peleja todos esses anos para destruir esse plano de Deus. Mas ele não vai. Sabe por que ele não vai? Porque Deus ele fala assim: a minha igreja, eu vou mostrar para ela que eu a amo, que eu sou o pai dela verdadeiro, que eu padeci por ela. Você acha que nós padecemos 4 meses por esse encontro em vão? Não foi. Se fosse bonzinho, se fosse tudo bonitinho,
irmãos entendam. O Senhor hoje, Ele está marcando um novo marco nesta igreja. Em nome de Jesus. O Senhor, Ele quer fazer você entender que se você continuar da mesma maneira, o seu tempo é fino. O seu tempo é fino. Sabe por quê? Lembra que eu falei no início? Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Nós já estamos há pouco tempo desse sexto dia acabar. E haverá um descanso. Deus não descansa. O que é esse descanso? Das trevas. Das trevas. Quando Deus cria o homem, se você perceber, no sexto dia Ele fala, e viu Deus que era muito bom. Sabe o que significa? No fim do sexto milênio, meus irmãos, o Senhor tomará a sua igreja, e a sua igreja será novamente como a criação, perfeita! Perfeita! Por isso Deus, Ele se alegrou, Ele falou assim, viu Deus que era muito bom. E aí Deus descansou. Esse é o projeto de Deus. Deus precisava criar a humanidade para que Ele de uma vez todas Ele banisse as trevas sobre esta terra, aprisionando Satanás pela eternidade. Eu quero ler novamente com vocês Isaías. Aleluia, Isaías 4. Vamos novamente, eu preciso ler para que você entenda o que o Senhor estava dizendo com esses 6 versículos neste capítulo. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo, nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos dos nossos vestidos. Então somente queremos que sejamos chamados pelo seu nome. Pelo seu nome, tira a nossa vergonha. Sabe o que é isso? O Senhor quer mostrar para você hoje. Se você se arrepender, essas 7 mulheres representam a igreja. Quando a igreja entender que ela pode ser sustentada por Deus, amém, ela tem o pão, amém, mas isso não é o suficiente. Ela quer o nome do Senhor sobre ela, para que a vergonha dessas igrejas que hoje em dia existam. Nós estamos tentando, meus irmãos, a cada dia ver uma vida de retidão. Por isso o Senhor, Ele fala, se arrependa hoje. Se arrependa hoje de viver uma vida que você está vivendo. Por isso o verso 2 Ele fala, naquele dia, que dia? Hoje, naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparam de Israel. Para aqueles que escaparam dessa corrupção. Para aqueles que entenderam que a igreja não é isso que fala. Não é isso. E eles se arrependeram. E o Senhor, Ele fala, você se arrependeu, então o meu renovo será glorioso sobre a tua vida. O meu renovo será glorioso, aleluia. E o verso 3 Ele diz, e será que aquele que ficar em Sião e que permanecer em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos de Jerusalém. A Sião significa o Senhor. Sião é como os montes de Sião que não se abalam e permanecem para sempre, amém? Sião é a eternidade com o Senhor, é o descanso. É o Sião, é o monte de Sião, é a presença de Deus. E Ele fala, aquele que permanecer em Jerusalém, aquele que permanecer na minha promessa, aquele que permanecer na minha palavra, aqueles que estiverem escritos o seu nome vivo, ele será vivo, ele terá saúde. Ele será salvo. Aleluia, Senhor. E quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião, Ele limpar o sangue de Jerusalém, no meio dela, com espírito de justiça e com espírito de ardor. Esse dia, meus irmãos, é o dia descrito lá em Daniel. Que esse dia chegará, o Senhor determinou sobre toda a terra 70 semanas. Tem um tempo, meus irmãos. O tempo está acabando. O Senhor, Ele desesperadamente, Ele quer falar para você, volta enquanto há tempo. Se conserta, abre o coração, deixa eu entrar e fazer morada. Deixa eu mostrar quem eu sou para ti. O tempo está acabando. O tempo está terminando, meus irmãos. Aleluia, Senhor. E criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião, e sobre as suas congregações uma nuvem de dia, e um fumo, e um resplendor de fogo chamejante da noite, porque sobre toda a glória haverá proteção.
que vocês abram o Salmo 91. Pode botar aqui, minha irmã, por favor. Salmo 91. Aleluia, Jesus. Tudo aqui que aconteceu nesse dia de hoje foi planejado pelo Senhor. A irmã que leu o Salmo, a irmã Ivanete, depois de mim, ela é a mais velha da igreja. Essa irmã, ela está ali quietinha, ela veio para a igreja com sua família. Mas o Senhor hoje, Ivanete, Ele quis te honrar. Ele quis honrar você, minha irmã. Porque nesses 18 anos, você permaneceu firme. Por tamanhas lutas que você viveu, por tamanhos desafios, você não saiu da presença dele. E o Senhor, Ele quis mostrar para a igreja, por maior luta que essa irmã passou, ela sofria calada, ela orava, ela chorava, mas ela permaneceu. Quantos se desviam, meus irmãos? Quantos saem da presença do Senhor? E o nosso irmão Nilo, meu amado irmão Nilo, o Nilo é o ancião da igreja. Por isso o Senhor falou. O Senhor também te honrou, Nilo. Servo do Senhor, que também no oculto é um soldado de Cristo, que batalha todas as madrugadas por nós, que batalha, ele tem um caderno assim, meus irmãos de oração. E o Senhor quis honrá-lo também. Aleluia. E nós vamos entender de uma vez por todas o Salmo 91. Em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas asas, com suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a minha habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o seu pé em pedra. Pisará o leão e a áspide, cairá aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, aleluia, Jesus, também eu livrarei, poluei um alto refúgio, retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, aleluia, livrá-lo-ei e glorificarei, dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu vou mostrar para vocês em 1 minuto ou 2 o que é esse salmo. Eu preciso de 2 homens bem altos, para mim é muito fácil, né? Vem aqui, pastor Wellington, pastor Tiago. Eu quero que vocês estiquem esse calor. As irmãs que foram no retiro do ano passado, elas vão entender o que eu vou mostrar aqui. Sobre mim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Isso é o tabernáculo. O tabernáculo é a junção de 2 palavras: vaso e sombra. Eu sou vaso, você é vaso. Essa sombra é o Senhor. Mas quando eu faço isso aqui, eu saio dessa presença. O tabernáculo, ele permanece. Deus permanece. Deus não varia. Ele não sai da posição dele. Por isso nós somos atingidos. Por isso nós somos atacados. Por isso a gente perde a presença de Deus. A desobediência, a abertura da tampa da arca. Mas quando o servo, ele se humilha, aleluia, Senhor, ele volta novamente para debaixo da sombra de Deus. E o cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos, porque a sombra de Deus está sobre nós. Essa sombra significa, você não vê mais um vaso, mas você vê a sombra. Se apagar tudo aqui, você só vai ver essa sombra sobre mim. Você não vai ver a Patrícia, você não vai ver o vaso. Porque quem está de cima está me vendo. Pode ver porque aqui é um pano fino. Mas se fosse um pano grosso, feito de peles, você me veria? Não. Fala mais alto. Não. O que você está vendo? Somente o quê? Uma sombra.
Aleluia. O servo do Senhor, ele está debaixo dessa sombra. Aleluia. Nada atinja ele. Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Glória. Entende o que é o poder de Deus? Entende o que está sobre a tua vida? Glória. Entende o que o diabo ele faz para você não enxergar isso? Por isso, Senhor, nesta noite ele fala: ainda há tempo. Nós vamos louvar o louvor. E eu encerro aqui a mensagem. Em nome de Jesus.